Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral completando 5 anos, né? 5 anos de pensamento crítico, democracia, essa luta diária que a gente tem aqui, mas uma luta gratificante, porque é um espaço aberto para que as pessoas coloquem as suas ideias, o seu pensamento. A gente traz a inclusão como norte, como gênese desse programa. Hoje eu preciso fazer um agradecimento especial pela matéria que saiu no jornal, a banqueta de notícias aqui, agradecendo a Júnia, que fez uma matéria excepcional. Muito obrigado, Júnia, da TV Banqueta, do jornal Banqueta, o impresso, ao Fred, mas essencialmente eu não posso esquecer das pessoas que começaram esse projeto, né? Já que saiu a matéria hoje, eu queria fazer essa fala no final do mês, mas eu vou fazer hoje, aproveitando também a presença do Diogo Reis. Mas eu preciso lembrar aqui do Marcos Vinícius, do João Marcelo, da Bárbara Carvalho, da Duda Otero, Thales Vilela, Sanderson Argonese, que era da rádio, e tantas outras pessoas que passaram também pelo programa, né? Muito obrigado a todos vocês, e o Cultura Geral é nosso mesmo, é essa cultura de pertencimento, trazer para a comunidade esse sentimento de pertencimento de um projeto tão amplo e tão bacana que é o Cultura Geral nesses 5 anos, tem sido nesses 5 anos. Diogo Reis, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, o Papa da Fake News na América Latina, né? Tem que falar isso. É sempre um prazer te receber aqui para a gente tratar desse assunto hoje, acho que hoje a gente vai dar para falar um pouco mais completamente do que esses desafios que está vindo agora também, não só com as fake news, mas também com a deepfake. É sempre um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez, eu fico muito honrado de ter uma pessoa tão bacana como você, abrindo esse espaço para a gente aqui no Cultura Geral. Seja muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço você e que parabenizo a Cultura Geral. Acho muito bacana ter acompanhado todos os encontros comemorativos aí aos 5 anos. Me senti muito honrado quando você me convidou. Fico muito feliz por isso. Queria agradecer a você e parabenizar toda a equipe, porque a gente sabe como é uma luta diária e como é bom poder levar inclusão e informação para todo mundo. Então, eu fico me sentindo bem feliz de poder ter recebido sua confiança. Espero poder alcançar as expectativas aí. Muito obrigado, cara. Já alcança há muito tempo, pô. Tem que fazer aqui um recorte também, que é o que está comigo até hoje, né? Essas pessoas que eu citei, Thales e João e tal, essas pessoas deram uma contribuição muito grande no programa, mas por outros motivos tiveram que afastar e tal, mas quem continua até hoje? O Lucas Alvarenga, que está no início do projeto comigo, do início até agora, né? A Amanda, que está no projeto, que entrou agora há pouco tempo, mas faz um trabalho excelente de agenda, né? E também a Anna Howell, que é uma jornalista inglesa que hoje faz as intermediações e entrevistas junto com a gente também, além do marketing. Bom, Diogo, vamos começar esse bate-papo super importante, que a primeira pergunta que eu preciso te fazer é: democracia e fake news. Olha o tamanho do desafio que nós vamos ter que conversar sobre esse. Como que a gente pode já começar esse assunto falando da importância de notícias não fraudulentas no processo democrático? Pois é, você sabe que muito importante você colocar, porque às vezes a gente fica debatendo fake news ou a desinformação, que talvez seja o nome mais técnico e o nome que o próprio Tribunal Eleitoral tem adotado. Então, acho que é legal de linkar para a gente... para a gente não achar que são duas coisas diferentes, né? É o nome técnico da fake news, a desinformação. E muitas vezes a gente fica batendo nela para entender o processo e discutir, mas poucas vezes a gente percebe por que é importante discutir e enfrentar esse tema. Eu acho que você trouxe aqui uma questão extremamente importante, que é a democracia. A democracia, qual é a relação dela com a fake news, né? Eu acho que a gente poderia fazer um paralelo aqui. Basicamente,
O grande perigo das fake news é elas contaminarem a sua tomada de decisão. E assim, a gente não pode esquecer, a vida da gente é meio que o intervalo entre o nascimento e a morte, e o que vale são as decisões que a gente toma no meio, porque basicamente isso. Então a vida é feita de decisão. O voto é uma delas, e talvez uma das mais importantes que a gente toma. E por que a fake news pode ser um desafio para essa tomada de decisão do voto? Porque, dependendo das premissas, dos dados de entrada ou das informações, por mais que você pense daquele determinado jeito, talvez o resultado da sua decisão seja oposto ao que você mesmo queria. Eu costumo exemplificar, imagina que você quer usar a melhor roupa possível, considerando o clima daquele dia, e você tem um monte de fake news dizendo que é muito calor, mas na verdade é muito frio. Seu raciocínio vai ser, bom, calor, roupa leve, frio, roupa pesada. Então você toma a sua decisão e ao final você acaba tendo uma decisão completamente oposta ao que você queria, ou seja, o conforto térmico. Pode parecer uma decisão boba, e talvez seja, mas esse raciocínio pode ser aplicado em qualquer decisão da nossa vida. Então a fake news, quando ela polui as informações, ela pode, de alguma maneira, fazer com que a gente tome a decisão completamente oposta ao que a gente queria. Então, fake news é um problema também de liberdade de escolha, de liberdade de informação e de tomada de decisão. E o voto é uma delas, e bem importante. Como é que você vê o papel das instituições, Diogo? Como é que você vê o papel? Eu estava com meu irmão, eu estava conversando com ele antes da gente entrar, e eu fiquei com o nome dele na cabeça. Mas como é que você vê o papel das instituições neste momento em que a gente está vivendo essa volatilidade, não só das informações, mas também das relações, né? Fundamental. Eu acho que a gente não pode esquecer que num processo de fake news, de desinformação, as principais vítimas são as instituições. As fake news, ela dificilmente se volta contra uma pessoa física que não tem uma dimensão da vida pública, assim. Lógico, a mentira pode voltar para ela, o dano à honra também, a ameaça à honra, mas pensando em fake news com esse conceito de massa, é difícil ter uma onda de fake news que vai atacar uma pessoa física, uma pessoa que não tem uma vida pública. Então, quando ataca uma pessoa, normalmente são políticos, e quando ataca pessoas jurídicas, vamos dizer, são essencialmente as instituições. Então, as instituições acabam sendo alvo das fake news e acaba tendo que reagir a isso. E eu costumo dizer que as instituições poderiam, talvez, usar mais da ideia de publicidade e transparência para divulgar as verdades sobre si. A gente está muito preocupado com as falsidades, mas a gente talvez não se preocupa tanto com as verdades. E eu costumo achar que, enquanto a gente não entender que, talvez com a verdade, né, e com a publicidade das instituições, a gente cria uma espécie de imunidade, porque quando chega aquela fake news, a pessoa fala assim, opa, peraí, eu nunca ouvi falar isso, por exemplo, da TV Banqueta, ou do Cultura Geral, nunca ouvi falar isso. Então, assim, quando você cria uma espécie de uma cultura a respeito de transparência das instituições, isso ajuda, de alguma maneira, também a prevenir o impacto das fake news, porque as pessoas passam a conhecer um pouco mais sobre aquela instituição. A exemplo da urna eletrônica. A urna eletrônica, na última eleição, me parece ter sido uma das grandes vítimas das fake news. E cada vez mais a gente tem feito, e o Tribunal Superior Eleitoral me parece que merece parabéns a respeito disso, tem feito muita divulgação a respeito das suas informações. Hoje é um hot site com um jogo para criança, adolescente ou adulto, para entender quais são os mitos e verdades sobre a urna eletrônica, como ela é feita. Dá para você acompanhar vários processos de fiscalização e auditoria e segurança da urna eletrônica. Eu acho que essa transparência cria uma espécie de imunidade à fake news, ou pelo menos de uma resistência à fake news. E as instituições estão no principal alvo aí, Beto. Rodrigo, hoje nós vamos aprofundar mais nesse assunto. E eu quero colocar um nome na roda, que é o Steve Bannon. Eu sei que você estudou o Steve Bannon, porque não tem jeito de falar de fake news sem estudar o Steve Bannon. Como é que você vê a figura do Steve Bannon? E, primeiro, a importância que ele teve nas eleições que nós passamos por ela e
a importância que ele pode ter nas eleições neste momento, que é nessas eleições agora e também depois nós podemos já pensar, sem fazer nenhum exercício de futurologia, mas numa perspectiva para o futuro em 2022. Mas, em se tratando das eleições agora, você acha que pode ter alguma influência do Steve Bannon do modus operandi, né, do Steve Bannon nessas eleições? Então, eu até queria fazer isso, queria fazer talvez um ponto de ajuste no que você trouxe a respeito dele, pessoalmente. Eu acho que é muito interessante a gente pensar na técnica e no modus operandi da coisa, né? Basicamente, o que acontece? Quando a gente está falando de internet, sobretudo de redes sociais e de campanha eleitoral, é impressionante, mas assim, o mais importante de tudo nesse espaço é a gente ter uma boa estratégia. Eu costumo dizer, porque muita gente relaciona o impacto de uma campanha eleitoral ao dinheiro que ela consome, né? Ao valor. E eu não quero dizer que dinheiro não é importante, muito menos para uma campanha eleitoral, muito menos uma campanha na internet, é também importante. Mas olha que curioso, eu acredito, e com base no estudo a respeito desse tema, eu acredito que hoje, né, e já há algum tempo, é muito mais relevante para o impacto de uma campanha eleitoral, que seja positiva ou negativa, que seja baseada em verdade ou em fake news, porque a gente está falando, na verdade, está falando de campanha, né? Uma campanha difamatória ou não, mas é campanha. E a estratégia digital, ela é ainda mais importante do que o dinheiro. E eu vou trazer aqui como exemplo a campanha da Hillary e do Trump, né? Trump versus Hillary, e o quanto essa estratégia da campanha foi fundamental. Aqui, por exemplo, no Brasil, nas eleições de 2018, o candidato que mais gastou nas redes sociais foi Henrique Meirelles. Só que a campanha dele era belíssima. Se você lembrar das peças nas redes sociais, ela é maravilhosa. Mas o que tinha, talvez, ali, talvez que a gente poderia encarar como onde a coisa não deu certo? Se eu não me engano, o Henrique Meirelles teve menos votos do que o Cabo Daciolo, por exemplo, que não gastou nenhum centavo. O Henrique Meirelles foi o que mais gastou. Eu acho que a linguagem, a estratégia daquela campanha foi fundamental. O Henrique Meirelles ele é uma pessoa que tem várias qualidades que poderia chamar atenção, mas não me parece que uma delas seja a jovialidade. O Henrique Meirelles não é um Felipe Neto. Não tem essa linguagem. Então, a gente não deveria olhar para as campanhas como uma campanha matadora, uma campanha que resolve a coisa, e sim procurar a campanha mais adequada ao candidato. Daí, quando a gente fala da disseminação de fake news ou do uso de fake news, a gente precisa pensar que há muitas questões ainda abertas, porque talvez a gente não saiba exatamente o quanto isso foi feito e como foi operado. A desinformação, as fake news marcaram as eleições de 2018, mas eu não sei te dizer exatamente qual foi o ponto. A gente poderia tratar isso talvez de uma forma mais aberta, como uma ideia de uma estratégia de desinformação, uma estratégia na qual a campanha se preocupa muito em qualificar. E daí eu acho que tem um grande achado dele, é que a fake news ela é muito capaz, talvez a fake news seja pouco eficiente em dar voto para alguém, mas ela é muito boa para tirar voto de alguém. Então eu acho que essa estratégia, e sobretudo aqui no Brasil, com estigma político e quase a criminalização da política, na dúvida, será um grande incentivo ao eleitor a não votar ou deixar de votar em alguém. E aí que eu acho que está o grande perigo. Essas estruturas numa ideia de desinformação, de fake news em massa. E aí eu acho que esse é o ponto que me chama mais atenção nessa sua colocação. Uma coisa é criar uma narrativa mentirosa, né, uma narrativa falsa. Outra coisa é disseminar isso aos bilhões. Então, talvez, o ponto para entender o fenômeno das fake news esteja muito mais na quantidade e na massificação do que só no falso,
no conteúdo falso. Talvez seja muito essa ideia de disseminação, de viralização de conteúdos. Esse conteúdo poderia ser verdadeiro, mas essa viralização e disseminação de conteúdo, ela é talvez o ponto-chave. Mais do que ser falso ou verdadeiro, mas acaba tendo um potencial lesivo maior, porque dissemina muito e muito rápido. Deixa eu agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, porque eu fico com a cabeça baixa aqui, e aí as pessoas acham que eu estou acompanhando tudo que está sendo dito, mas eu tenho que ir vendo. Nós estamos vivendo um mundo novo, né? Então a gente tem que acompanhar um olho no peixe e outro no gato. Então, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, inclusive em Londres, né, que está nos acompanhando, que mandou uma mensagem. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí de Londres. O Diogo, por que essa linguagem tomou conta do debate? Então, eu acho que talvez a gente não tenha um motivo só para resolver a questão, mas eu tenho um palpite, que é um pouco uma mistura de pesquisa com intuição também. Mas eu realmente acredito que a fake news, ela talvez seja muito mais um sintoma do que a causa da coisa. Eu acho que a fake news é quase que uma reação, não é natural, mas é muito provavelmente uma consequência da polarização. E quando a gente fala em polarização, é a ideia de empurrar as coisas para o extremo, né? E o termo mesmo, né, polarização, já é um termo que já ajuda a gente a pensar. Porque se a gente for colocar, o termo polarização vem da ideia de polos. Se a gente pegar o mundo tem um polo sul e um polo norte. Um muito distante do outro, mas o que há entre um e outro? Um mundo inteiro de opção. Eu costumo dizer que na matemática, entre o 0 e o 1, cabe o infinito. E por que a gente se resume tudo assim ou não? Né? Então, eu acho que talvez a polarização seja esse reforço extremo de empurrar todas as soluções que poderiam estar no meio, ou ponderadas ou equilibradas, para os extremos. E daí, a gente reforçar essa linguagem. E essa linguagem me parece ser muito presente hoje na internet. Né? Por exemplo, eu tenho feito uma comparação que eu nem sei se funciona muito, mas assim, eu, por exemplo, conheço algumas pessoas super calmas, gente boa, bacana, tal. Mas chega nas redes sociais, vira o louco da rede social, a louca da rede social, sabe? E aí eu tenho feito uma comparação, eu lembro que eu tinha um amigo, que ele é um cara super bacana, tranquilo, mas quando ele pega o carro e começa a dirigir, ele vira o violento, ele xinga todo mundo, corta as pessoas. Fala, o que o carro produz na vida dessa pessoa? Eu acho que é uma ideia, talvez, de quase sensação de invisibilidade ou de anonimato. Eu duvido que as pessoas que travam tanto xingamento na internet, se tivesse cara a cara, olhando o olho no olho, falaria desse mesmo jeito, ou falaria essa mesma coisa, ou falaria nessa mesma agressividade. Então, eu acho que a gente está precisando, talvez, entender um pouco mais esse processo e perceber que nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que escrevemos e pelo que postamos. Então, assim, não é porque estamos no computador ou no celular que não somos nós. Somos nós. Pelo contrário, no espaço digital, a gente tem ainda mais facilidade para deixar rastros e encontrar provas daquela conduta do que no mundo físico, presencial. Porque no mundo físico, se uma pessoa cometeu um ilícito, mas uma vez só e desapareceu, ninguém pega. Na internet, os rastros permanecem. Então, é mais fácil pegar na internet do que no mundo presencial, o que contraria a lógica, que a gente tem a sensação de que ninguém vê. Se eu fizer um perfil aqui com a sua foto, o seu nome, ao invés do meu, todo mundo vai achar que é você e não a mim. Poxa, mas será que quando quebrar o sigilo do acesso, não vai encontrar que a conexão está sendo feita aqui da minha casa ou da minha região, ao invés de ser aí na sua casa em Nova Lima, na minha casa aqui em São Paulo, e aí talvez não consiga chegar a mim mais fácil do que pareça. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, eu falei de um dos pilares que eu acho que serve para combater, que é a prevenção. Um segundo pilar que eu penso é a educação midiática mesmo, de como lidar com a tecnologia e como lidar com o conteúdo, porque agora somos produtores de conteúdo. Não somos mais mero consumidores. Não existe mais alguém que seja consumidor de conteúdo. Agora mesmo, você comentou e agradeceu o pessoal que tem acompanhado aí, que eu aproveito para agradecer também. Mas eles estão interagindo, eles estão enviando, eles não assistem mais ao conteúdo, eles participam do conteúdo. Vivemos a era da selfie. E como tal, a gente não quer a foto só de alguém.
a gente quer a foto desse alguém com a gente. Então, a gente interage. Eu acho que agora a gente precisa aprender, talvez, como se comportar nisso. Como a gente aprendeu a se comportar numa mesa, em público, talvez a gente precise aprender a se comportar também na rede social. Isso não é limitação, é educação, sabe? Eu acho que muita coisa poderia ser barrada ali na educação. Como é que você viu o inquérito das fake news? Esse inquérito, ele ajuda muito a gente a entender todo esse processo, até essa dimensão das fake news no Brasil. Ele ficou conhecido como inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Teve um momento muito duvidoso sobre a legitimidade do próprio ministro investigar. Isso já foi decidido para o Supremo, dizendo que sim, isso era possível, mas o que eu queria chamar a atenção é que o inquérito das fake news, curiosamente, ele não se refere a fake news. E por que não? E vou falar assim, mas você está louco? Porque nós não temos positivado como um artigo à disposição no direito brasileiro, especificamente sobre fake news. Poxa, mas então, o que ele investiga? Investiga crimes contra a segurança nacional, difamação, crimes contra a honra, por meio de fake news. Ou seja, a fake news aqui aparece como um meio, um instrumento, mais do que como um fim. E aí eu acho que funciona para perceber que a ausência de artigo ou de lei sobre fake news não significa ausência de responsabilização por fake news. E por que talvez a gente não precise de ter uma definição precisa de fake news? Porque ela é como a água e ela toma o formato do seu recipiente. Ora aparece como ofensa, ora aparece como elogio, ora aparece como uma forma de convencer alguém a votar em alguém, ou a comprar uma marca, ou a investir em alguma coisa. Então, esse inquérito, ele tem investigado várias práticas, ganhou o nome de inquérito das fake news, mas as fake news são, na verdade, o instrumento. É como a gente definir um homicídio, não pela morte, e sim pelo martelo que atingiu a cabeça de alguém. O homicídio é a morte. Então, o inquérito investiga vários crimes que poderiam, e é uma investigação, é essa fase, que poderiam ter sido cometidos por meio de uso de fake news. Então, eu acho que é legal fazer essa distinção, que pode parecer que é uma distinção boba, semântica, ou de título ou rótulo, mas ela é importante, porque muita gente tem a sensação que enquanto não há uma lei de fake news no Brasil, isso seria totalmente impune. E não é, ao contrário, dependendo do tipo que aquela fake news tome a forma, a gente tem legislação bem antiga regulando sobre isso, injúria, difamação, calúnia, por exemplo, né? Então, não tem um tratamento específico do comportamento em massa, talvez, da fake news, mas tem quando ela toma essa cara de ofensa, por exemplo, ou de lesão, onde ameaça um dano. E aí o inquérito regula isso. Eu acho que esse inquérito, hoje mesmo nós tivemos uma decisão, o envio da notícia crime à Procuradoria-Geral da República. Isso é bem importante para mostrar que está sendo investigado. Mas é uma curiosidade, né? O inquérito das fake news, ele também foi politizado. Daí eu acho um dos maiores perigos para esse tema, a politização do tema. Se a gente quiser não resolver um problema na vida, é só politizá-lo. A gente nunca vai resolver um problema politizado. A gente pode resolver um problema político, mas um problema politizado, não. E o pior é que a gente tem politizado a fake news como se ela fosse propriedade de um governo, ou de um candidato, ou de um partido, ou de uma coisa. E a fake news é um problema global. Ela está pelo mundo inteiro e está trazendo um monte de desafios, como, por exemplo, tem mortes, lesões, comportamentos hostis. Então, assim, a gente tem que pensar que fake news não é um problema de uma pessoa, é um problema global. Eu tenho feito uma comparação, e que é uma comparação triste, porque o momento que a gente vive é triste, com o Covid-19. Com profundo respeito a todos que sofreram, eu também sofri com essa pandemia e tenho sofrido com isso, mas só para a gente comparar, parece que a Covid-19, né, especificamente o coronavírus, não é tão letal quanto outros vírus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não mata 100% ou 50%, mata um percentual menor. Mas qual é a grande estratégia desse vírus?
se disseminar muito rápido, uma grande quantidade de pessoas. E a partir do momento que ele entra no corpo, chega num determinado momento do seu ciclo em que ele se multiplica exponencialmente, tomando conta do sistema respiratório daquela pessoa. Se eu não falasse que fosse o vírus, você ia achar que eu estava falando de fake news. Fake news é justamente isso. Ela isoladamente não parece ser um grande desafio, mas ela se transmite muito rápido, se espalha muito rápido. E quando ela entra numa reputação, numa linha, ela acaba com a reputação digital da pessoa ou com a vida digital dela. Então, perceba que a infelicidade da coincidência dos dois desafios, e talvez uma última coincidência, uma é tão global quanto a outra. Uma é tão presente no mundo quanto a outra. E não necessariamente em razão de uma pessoa, ou de um país, ou de um político. É um desafio global. E eu acho que a gente tem que tratá-lo como tal, sabe? Tem uma pergunta aqui, que é da Sicária, de Londres, é exatamente isso. Que legal. Ela está querendo perguntar se a audiência da fake news é maior do que a audiência das notícias não verdadeiras. Sensacional. Muito boa pergunta, viu, Sicária? Assim, tem alguns estudos, tem um estudo muito interessante do MIT que aponta que uma fake news, ela tem 70% mais chance de se disseminar do que uma não fake news. E por que né, uma das talvez das ideias ou dos apontamentos sobre isso? Porque a fake news, ela, no geral, se utiliza de material sensacionalista. Ela se utiliza de materiais que costumam viralizar. E aí, sem contar que a fake news, ela tem uma característica muito importante, que é a sua relação com o chamado viés de confirmação. Ou seja, a fake news, eu sei que a gente trata ela muito como um problema racional, mas talvez boa parte dela, e eu acredito nisso, esteja mais ligada a um problema emocional. O que eu estou querendo dizer é que talvez a gente viralize mais as fake news porque ela se identifica com as nossas convicções e com as nossas crenças. O que, em última instância, está talvez mais no campo da emoção do que da razão. Eu pude fazer uma experiência com os alunos, eu sou professor aqui na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e os alunos toparam fazer uma experiência de virarem checadores de conteúdo dos grupos de WhatsApp da família. Olha que proposta que eu fiz para eles. E aí, durante as eleições de 2018, eles checaram o conteúdo. Eles tinham uma regra, não poderiam checar o conteúdo de um político 2 vezes seguida. Tinha que ser de um, depois do outro, depois do outro, depois de um, e por aí vai, para que não enviesasse esse resultado. Sabe qual foi o resultado mais comum, então, em todos os alunos? Foi a ofensa. Todos os alunos, em algum momento, foram, em menor ou em maior grau, ofendidos pela própria família, especificamente. Outra característica muito comum, foram ofendidos pelos 2 polos da eleição de 2018. Ora, lembra que o segundo turno foi entre Haddad e Bolsonaro, e ora foram identificados como comunista ou fascista, coxinha ou mortadela, ou petralha ou não sei o quê, e por aí vai. Outra característica, só 2 pessoas, quando descobriram que era uma fake news, falou assim, poxa, obrigado por me avisar, eu vou compartilhar para quem eu mandei. Ou seja, é muito raro. E eu sou louco para conhecer essas pessoas, que eu acho que são as 2 pessoas mais legais e que mais se preocupam com os outros, porque ter essa relação aí foi bem importante. Mas um resultado bem importante para eu poder fechar esse ponto da relação com a emoção, para mim foi o resultado mais importante dessa experiência, foi o seguinte: quase a totalidade, logo depois da ofensa, o resultado mais presente foi o seguinte: a pessoa virar para o aluno, ou para a aluna, né, checadora naquela ocasião, e dizer assim, tá bom, é fake news, mas bem que poderia ser verdade. Eu acho que quando a pessoa fala isso, ela está deixando claro que o debate não está na racionalidade e no dilema entre verdade e mentira. E o que não cabe à régua da verdade? Eu realmente acredito que a opinião é um elemento que não tem como medir com a régua da verdade. Ou você concorda ou discorda, acha boa, acha ruim, mas não dá para dizer que uma opinião é verdadeira ou falsa. Não dá, a não ser que eu minta dizendo, por exemplo, essa opinião é do fulano, mas não é. Agora, se eu virar para você e falar assim, não, eu prefiro dias quentes ao invés dos dias frios.
E você vai falar, mentira. Como? Não cabe. É uma régua que não cabe, não tem parâmetro. Então, eu creio que, muitas vezes, as pessoas envolvidas nas fake news estão muito mais em razão das suas crenças e suas paixões. Daí que só dizer a verdade, embora muito importante, não resolva tudo. E é um grande desafio aí para a gente enfrentar e tentar pensar o quanto o amor e ódio, ou as paixões, estimulam e ajudam a viralizar e disseminar mais conteúdo, como a pergunta das caras aí para a gente. Olha, interessante que você falou nisso aí, e eu fiz uma pauta ontem de psicologia, filosofia e psicologia, que é o que encerra o mês de comemorações, e eu acho que quando a gente fala dessas coisas, a psicologia e a psicanálise acaba entrando porque tem a ver com desejo, né? E tem a ver com dois elementos da psicologia e da psicanálise, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Então, eu fico imaginando, Diego, que essa ideia da negação do hoje e da notícia, principalmente quando ela é disseminada, mesmo no fundinho a pessoa sabendo que ela é uma notícia falsa, ela dissemina essa notícia, ou quando ela vem falsa e ele dissemina, tem a ver até com esse desejo de raiva, de ódio que impetra ali no sujeito, né? Por ele ideologicamente estar contaminado de uma forma ou ideologicamente estar contaminado de outra. Você acha que isso tem a ver com essa análise, com essa analogia, Diego? Sim, sem dúvida. Olha só, essa pesquisa mais recente que eu tenho feito no Mackenzie é em parceria com a psicologia. E a gente tem tentado estudar o quanto as emoções podem conduzir também esse processo de fake news. Quando a gente fala dessa contaminação de conceitos ou de ideologia, é muito importante a gente perceber que não é um problema ter uma ideologia ou uma posição. O grande problema é enganar ou se enganar, pegando a sua própria opinião e fingindo que ela é um fato. Porque tem um senador americano que tem uma frase ótima, ele fala assim, no Estado democrático não podemos, todos nós temos direito a ter a nossa própria opinião, mas nenhum de nós tem direito a ter seus próprios fatos. Então, o que me parece é que a gente se utiliza dessa carga emotiva e também da vaidade, viu, Vitor? Da ideia da pessoa querer divulgar que está certa. Então, imagina que, vamos supor que eu tenha uma crença que vivemos num mundo com extraterrestres e tal, não sei o quê. Aí chega uma fake news dizendo que você é um extraterrestre. E aí eu pego aquela fake news, na hora que eu vejo, já mando para minha família, tipo, ó, tá vendo? No fundo, eu posso não falar aquilo, mas eu falo, vocês riram de mim? Acharam que eu estava louco? Olha aqui a prova. Então, perceba o quanto fala por vaidade, o quanto fala por afirmação de si mesmo, por tentar comprovar e pregar suas próprias convicções. Mas tem problema ter convicções? Eu creio que não. Eu creio que o problema seria enganar ou aceitar ser enganado para tentar fazer suas convicções. E por que suas convicções? E por que isso é um grave problema? Porque, lembra daquela máxima, contra fatos não há argumentos? Então, se eu pego a minha opinião, faço uma maquiagem nela para ela parecer um fato, e imponho a você como se fosse um fato, é como se eu excluísse você do debate e colocasse para a minha opinião um superpoder, e no qual a minha opinião ia valer sempre sobre a sua. Então, é uma estratégia que ultrapassa o debate e que desequilibra a conversa e impede o diálogo. E ao invés de ter um diálogo, nós passamos a ter 2 monólogos. E isso não se conecta, só se confronta. E aí alimenta a polarização. Então, talvez nesse arranjo a gente consiga entender, talvez não todo a questão de fake news ou desinformação, mas talvez a parte onde descobrir a verdade não resolve mais. Não parece que dizer se aquilo é verdade ou mentira vai resolver toda a questão. Existe a ofensa, que seria a desqualificação do falante ou do checador. Existe a relativização da verdade. E isso é perigoso, porque passa que a pessoa começa a pregar contra a existência da própria verdade. Eu cansei de ver situações em que, com fatos, as pessoas, nessas pesquisas, as pessoas dizem assim, não, tudo bem, essa é a sua opinião. Eu falo, não é minha opinião.
não é minha opinião. Por exemplo, circulou uma fake news essa semana dizendo que o teste SWAB, que é o exame para detectar o Covid com a pessoa com sintomas, que é feito com uma espécie de um cotonete, só que maior do que o cotonete que a gente costuma usar, ou né, aquelas hastes para... Enfim. E dizia o seguinte, que aquele exame poderia perfurar uma membrana que protege o cérebro. E, a partir de então, isso poderia causar a morte das pessoas. E aí o texto vinha inteiro contando o que era esse tipo de infecção. A agência Lupa checou esse conteúdo e viu que a primeira parte, que fala que o exame de coronavírus perfura, é falsa. Mas todo o restante do texto é verdadeiro. Ou seja, se houver uma perfuração, provoca tudo aquilo que foi colocado lá. E aquilo estava com termos técnicos, tudo certinho. Então, basicamente, a gente poderia dizer assim, daquele texto, 98% era verdade, 2% era falso. Mas os 2% que era falso, ele negava a realidade daquela coisa. Ele validava, né? Ele validava a mentira. Exatamente. Então, a pessoa pegava aquele texto, jogava no Google e no Wikipédia dava exatamente igual o texto, menos a parte de que o exame de Covid dá isso. Porque não dá, isso é falso. Mas, quando a pessoa joga e vê que os sites de ciência estão falando aquilo, ela fala, pronto, não vou mais fazer esse exame. Então, você entende como o perigo? Porque se a gente for medir o quão falso é um conteúdo, não adianta, esse conteúdo pode ser 99,9% verdadeiro. Mas se esse 0,01 é um não, por exemplo, uma palavra não, ou uma negação, ou o nome de uma pessoa errada, todo o resto, por mais que seja verdadeiro, será enganoso. Então, o conceito do falso não é só o conteúdo mentiroso, é também o conteúdo verdadeiro num contexto mentiroso, num contexto enganoso. Por isso que a gente tem tanto a fake news com verdade. Por exemplo, fake news circulou agora na pandemia uma foto de um supermercado todo invadido, todo destruído, assim, como se fosse saqueado. E a fotografia é falsa? Não é falsa, é verdadeira. Mas ela não se refere à pandemia, se refere a um saque que houve em 2013 de um supermercado. Então, o contexto transforma o conteúdo que é verdade em mentira. Então, é importante para a gente perceber, porque muita gente relaciona a fake news a mentira. E, às vezes, a gente tem um monte de fake news com conteúdos verdadeiros. E onde está a ponta? É no contexto. E o conteúdo e contexto são indissociáveis. Os dois andam muito juntos. Não dá para a gente saber o que realmente uma coisa significa sem saber o contexto em que ela foi inserida. E aí que eu acho que a gente precisa entender o quão complexo é o tema. A Amélia pergunta aqui, faz uma pergunta interessante. Como é que o formato de uma fake news, se tiver um padrão, eu acho que não tem, que ela é volátil, ela acaba se transformando, mas como que pode se identificar uma fake news pelo formato, ou pela linguagem, ou pela escrita? Se tem mais ou menos algum norte para esse sentido, Gil? Olha, sensacional pergunta, muito boa, e é uma oportunidade incrível de poder dividir com vocês algumas iniciativas que eu acho que ajudam muito a gente a se educar para encontrar esse conteúdo. Uma delas é que se você colocar no Google dicas, notícias falsas, Facebook, vai aparecer uma relação de 10 itens que a agência Pointer, que é uma rede mundial de checadores, coloca. Por exemplo, verificar se aquele conteúdo que você está vendo se relaciona com aquela fotografia. Verificar se a URL, que é aquele endereço no navegador, corresponde ao que você gostaria. Por exemplo, imagine que uma URL, um conteúdo, dê a impressão que é um conteúdo feito pela TV Banqueta. Mas, quando você olha a URL, está escrito, por exemplo, URL é um endereço do navegador ali no site, está escrito, por exemplo, TVVV Banqueta, por exemplo. Parece que é, mas se você olhar, você vê que não é. Poderia ser um site malicioso, que tenta se passar pela TV Banqueta. Então, assim, quando a gente verifica o link daquela matéria, já ajuda. Quando a gente faz uma pesquisa para tentar encontrar, a Patrícia Blanco, que é de um projeto chamado Educamídia, que é uma outra dica que eu queria trazer, esse projeto é muito bom.
A Patrícia Blanco é uma educadora do Instituto Palavra Aberta e esse site chamado Educamídia, ele traz materiais e atividades prontas para professores e a família aplicar aos alunos ou aos seus familiares para aprender como checar conteúdo. E ali já tem as coisas prontas, você pode imprimir, arrumar, ou se for o caso digital, né? Mas são atividades de educação midiática. Um terceiro exemplo, o penúltimo que eu queria dar, é um curso gratuito no Facebook, de muita qualidade, e que tem um nome maravilhoso, que se chama curso Vaza Falciani. Esse curso é voltado, sobretudo, para a linguagem jovem, mas trata de forma muito direta de auxiliar a pessoa a checar aquele conteúdo. E a última dica, vamos dizer, o conselho que eu gostaria de dar, ou instituição, é o trabalho que o Instituto Liberdade Digital tem feito. Eu tive a honra de ser um dos cofundadores desse instituto, com ex-alunas e professoras, e esse instituto tem as redes sociais e o site chamado Instituto Liberdade Digital e tem divulgado e feito pesquisa a respeito do tema para tentar auxiliar na checagem do conteúdo e na ciência a partir de como entender o fenômeno das fake news. Esses são alguns exemplos, mas tem mais. Como a tecnologia traz um grande desafio, ela também facilita muito o processo, trazendo muitas soluções. Talvez o grande segredo é a gente se dedicar àquilo. A Patrícia Blanco, que eu comentei aqui, do Educamídia, do Palavra Aberta, ela diz assim, poxa, a gente não aprendeu novos hábitos com a pandemia e a gente gasta um tempo lavando e higienizando as mãos. Talvez a gente deveria fazer isso toda vez que a gente encontra e recebe um conteúdo. Só que ao invés de lavar as mãos, seria verificar para ver se é verdade. Na dúvida, não compartilha. Na dúvida, verifica. Então, eu acho que esse é um desafio. A gente perceber também qual é o papel do usuário nesse processo. Outra pergunta aqui, para a gente encerrar essa da fake news, eu tenho que pular para deepfake, né? Mas a pergunta também da Amélia também é como você desenvolve uma abordagem crítica da fonte, né? Como é que você percebe a fonte, né? E consegue fazer essa distinção. Pois é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muita gente que usa a relevância da fonte, é bem importante, mas para desqualificar qualquer conteúdo que não seja da imprensa tradicional não, da imprensa profissional, vamos dizer, dos jornais, das revistas e tudo mais. Porque a gente tem, sobretudo na internet, a possibilidade dessa comunicação ser desenvolvida por várias pessoas em vários papéis. Eu estava aqui tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar, mas tem um rapaz que, com o Twitter, ele traz várias notícias sobre a comunidade que ele mora, uma favela, uma comunidade pobre, e aquilo trouxe uma identidade com a imprensa, que a imprensa tradicional não tem interesse nenhum em cobrir aqueles fatos. Então, a gente não pode simplesmente desqualificar por não ser uma pessoa jurídica, né? E eu sei que ela que pergunta isso, ela está preocupada com isso também. Mas o que eu acho que é a melhor forma de checar a credibilidade de uma fonte é conhecer um pouco da sua história, ainda que seja uma história recente. É tentar acompanhar outros conteúdos produzidos por aquela fonte. Todos os conteúdos seguem a mesma direção? Todos os conteúdos estão nessa pauta, estão numa outra pauta? Porque talvez a gente só possa acreditar a fonte com um pouco de análise de um pouco da sua experiência. Quanto ela publica? Não, ela só está publicando nessa linha. Então, provavelmente, ela tem uma linha ideológica ou colocada ali. Então, desconfie das fontes, não no sentido de desconfiar de tudo que existe, mas de tentar acompanhar o trabalho e daquelas fontes. E outra maneira que ajuda muito, aquele conteúdo está só naquela fonte que você checou? Será que não é meio estranho, por exemplo? Sei lá, a NASA não descobriu, o FBI não descobriu, a Polícia Federal não descobriu, mas o Zezinho da esquina descobriu a conspiração da China. Será que está certo? Então, assim, sabe, mas ninguém fala isso, só o Zezinho. Será que a gente deveria... Então, uma outra característica, talvez, que funcione melhor, não é só avaliar se a pessoa é jurídica ou física, se tem papel impresso ou não, mas é tentar olhar se tem múltiplas fontes ou se só tem uma.
Se só tem uma, e isso permanece no tempo, né? Porque às vezes o furo jornalístico só uma pessoa dá ali mesmo. Mas se passou uma semana, ninguém mais deu, provavelmente aquilo lá não é verdade. Não deve ser. Ju, nós temos que entrar agora, a gente está indo para a parte final do programa. A conversa, quando fica boa, passa rápido demais, né? Até uma covardia. Né? Para mim que é bom demais. Imagina. Deepfake, esse é o principal desafio para as próximas eleições? Olha, eu acho assim, a deepfake é um novo desafio para as eleições, mas eu não tenho tanta certeza se será para essa eleição por um motivo. Essa eleição, ela já tem muitos outros desafios. A pandemia, o isolamento, a mudança de data das eleições, o medo de se contaminar, o estigma e a preocupação com as políticas públicas de saúde. Então, assim, há muitos desafios. Mas a deepfake, com certeza, pode se inserir entre uns desafios. E eu queria só trazer uma ideia geral do que é a deepfake. Deepfake, se a gente for traduzir literalmente, seria o falso profundo. Deep é profundo, fake é falso. Mas essa palavra, ela não é uma palavra só, é, na verdade, a junção de duas palavras. O deep vem do deep learning, que é aprendizado de máquina na computação com uma linguagem profunda, o deep learning. E junta-se com a fake news. Então, o deepfake é a junção de duas expressões que significa uma, inteligência artificial aplicada, e a outra, o fake news, o falso. Então, o que é uma deepfake? É uma fake news produzida com inteligência artificial avançada, vamos dizer, algo assim. E por que ela é importante? Por que essa questão da inteligência artificial ela é tão importante? Porque a inteligência artificial ela é capaz de transformar algo em praticamente perfeito. Porque ela pode se repetir milhares ou milhões de vezes. Uma coisa que um humano não teria paciência, nem tempo e nem saúde para fazer, um robozinho, uma máquina sofisticada pode fazer. Então, como que funciona esse processo? Imagine que eu pego várias imagens suas e pego um vídeo e coloco o seu rosto nesse novo vídeo. Onde nesse vídeo você faz uma coisa que você nunca fez, ou você fala uma coisa que você nunca falou, ou você está num lugar onde você nunca esteve. Imagina você ter que virar para uma pessoa e falar, não, peraí, você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Olha como é difícil. A gente está mexendo com o sentimento mais crível da pessoa, aquele que ela mais acredita, porque aquela pessoa está vendo. Você vai ter que convencer alguém a ignorar o que viu. Não é simples. E como isso acontece no processo de computação? Por um sistema chamado de renderização. O que é esse renderização? Né? É uma abrasileirada, uma portuguesada da palavra em inglês to render, que significa fixar. E, basicamente, a ideia é fixar as imagens naquele vídeo. Só que por que isso é importante? Porque essa fixação se repete milhares de vezes, ou milhões de vezes, até ficar perfeita. Até a própria máquina, o próprio código, o próprio computador, o próprio robô, vamos dizer, nesse sentido abstrato, até que ele ache que aquele vídeo é de você mesmo e não de uma transposição. Então, vai se aperfeiçoando. Chega a repetir 500 mil de vezes, por exemplo, o procedimento até ficar perfeito. Então, é muito sofisticado. E até pouco tempo, era algo muito restrito ao cinema, à computação gráfica, com altos custos. Hoje, já temos aplicativos muito sofisticados e alguns gratuitos, que fazem algo muito perto da perfeição, embora ainda não perfeito. Então, quando isso chegar na mão do usuário, nós, ao invés de termos o texto falando que o exame do Covid perfura o cérebro, a gente vai ter um vídeo de alguém ou de uma matéria jornalística, fingindo ser jornalística, falando exatamente isso. Vai ser mais difícil. Cientista. Exatamente, vai ser mais difícil. Hoje a gente uma coisa que nunca falou. Então, pois é, imagina assim, hoje a gente tem pessoas anônimas que ninguém conhece, mas que vai lá para a câmera e coloca um jaleco, um estetoscópio. Às vezes é médico mesmo, às vezes não. Recentemente, um jornal mostrou
os casos de médicos e farmacêuticos e outros, mas não em razão da profissão, mas em razão do crime, vendia soluções para o Covid, coquetéis que seriam capazes de deixar a pessoa imune ao Covid. E ganhava dinheiro com aquilo. Isso é um crime. E mesmo sendo médico de verdade, mas alguns nem eram, só tinham um jaleco. E muita gente acreditava, mesmo sem conhecer aquela pessoa. Agora, imagina se é um rosto conhecido, imagina se é um vídeo seu falando assim, isso aqui eu confio, isso aconteceu comigo e tal. E as pessoas confiam em você, e aí como que fica a coisa? Então, a gente vai ter que lidar de outra forma com a fake news. Não é só batendo o dilema verdade e mentira, talvez a gente se preparando para entender esse processo. Claro que a tecnologia, como avança para fazer deepfake, avança também para identificar deepfake. E pode ser que algum programa de computador possa identificar e a gente não tenha mais medo disso. E a deepfake seja usada só para o cinema, ou só para piada, ou só para simular, por exemplo, um show do Elvis Presley, por exemplo, como se ele estivesse vivo. Então, assim, talvez a deepfake em si não é um mal. A deepfake não é um mal em si. O mal é a enganação, a manipulação, por deepfake, ou por fake news, ou qualquer outro elemento, estelionato e tal. Então, a gente vai ter que se preparar. Só que, só uma atençãozinha bem rápida. A gente não pode, a partir da possibilidade de existir deepfakes, relativizar tudo que a gente vê. É difícil fazer ainda. Ainda não é fácil fazer uma deepfake. Então, se você me permitir, só em alguns segundos eu quero dar uma dica de como tentar identificar uma deepfake. Se ela for perfeita, talvez não consiga identificar. Mas, sinceramente, é difícil fazer uma deepfake de uma pessoa que não é muito famosa, porque é necessário usar o banco de imagens na internet e com uma pessoa menos famosa vai ter menos imagem. Então imagine que quer fazer um vídeo no qual eu movimento a cabeça assim. É necessário milhões de fotografias até eu completar esse ciclo aqui. E se faltar uma, se você colocar o vídeo em câmera bem lenta, talvez você vai ver que pulou alguns quadros. A gente sabe que o vídeo é, na verdade, uma junção de várias fotografias, né? Então, se a gente colocar, talvez, bem lentamente, vai perceber que tem um gap ali, um buraco. E aí a gente, talvez isso ajude a identificar, pelo menos as deepfakes menos perfeitas. E as mais perfeitas só acontecerão, pelo menos por enquanto, com as pessoas mais famosas, né? Como você, não como eu, enfim, mas as pessoas que têm... mas eu vou só te dar um exemplo. Você é uma pessoa, você trabalha com televisão, com vídeo há bastante tempo. Deve ter muitos vídeos seus disponíveis na internet. Sim. E deve ter vários ângulos dos seus. Imagina na computação, talvez isso sirva como um bom banco de dados, mas vale a pena pensar nisso. Ao mesmo tempo, não dá para usar a possibilidade de ser uma deepfake para relativizar tudo. O que vai ter de político falando, não sou eu que apareço nesse vídeo comprando voto, não sou eu, isso é uma deepfake. E de repente não é. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje é mais fácil ter um vídeo verdadeiro de uma situação como essa do que um vídeo falso. É mais caro fazer um vídeo falso, é mais difícil. Então vamos tomar cuidado para não relativizar tudo que a gente vê. Para a gente encerrar, Gil, a gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade? Eu creio que a gente está vivendo, talvez, a fusão do mundo físico e virtual. E a mistura entre a ficção e a realidade depende muito do conceito de ficção e de realidade. Por exemplo, hoje, com a pandemia, a gente acelerou tanto a virtualização das relações. Hoje as pessoas comemoram aniversário pela internet. Não é que é a mesma coisa, mas é o que é possível fazer. Cada vez mais estamos simultaneamente no mundo presencial e virtual. Isso faz com que não haja mais mundo virtual, porque estamos no mundo híbrido. E talvez a ficção e a realidade tenham se misturado aqui, já que a gente pensa na realidade muito como físico, palpável. E talvez no mundo de hoje isso nem seja mais tão importante. E saber disso, tem um dos donos do Google disse uma frase que eu acho que ilustra bem essa ideia. Em pouquíssimo tempo, de 1 ano, a gente nunca mais vai entrar na internet, porque a gente nunca mais vai sair dela. E as coisas vão se conectar. E não vai precisar que nós nos conectemos. Eu acho que esse é um exemplo. Eu aqui na minha casa, durante essa pandemia, fiz a experiência de automatizá-la.
E está sendo incrível cada coisa que eu estou vendo que esse sistema de automatização, de dosar tanto luz, quanto cortina, quanto som, vários outros elementos, televisão, cafeteira, tal, o quanto isso pode conhecer sobre você e trazer uma inteligência sobre aquilo. Então, eu acho que isso não é mais uma questão de futuro. Talvez a gente pensou muito a ficção como um futuro. E talvez o futuro seja hoje. Né? Talvez a gente está vivendo ele. Diogo, muito obrigado. Esse papo foi super enriquecedor, um programa maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre enriquecedor aqui no Cultura Geral. Vou te agradecer imensamente, viu? Eu que te agradeço, né? Queria muito te agradecer ao Alessandro, a toda a equipe que fizeram isso possível e parabenizar mais uma vez por esses 5 anos de um serviço público tão relevante que vocês têm prestado e que com muito orgulho eu fico feliz pelo seu convite e é uma honra sempre estar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Diogo, não sai daí. Espero te dar um sinal. Daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar nos bastidores um bate-papo, mas amanhã a gente volta com mais Cultura Geral ao vivo aqui a partir das 18 horas. Amanhã a gente vai falar sobre saneamento básico. Espero todos vocês. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.